Olá, pessoal. Em primeiro lugar, excelente semana para todos. Que seja uma semana próspera, de muitas realizações. É o que eu desejo para mim e para vocês também. Vamos dar continuidade à nossa aula da última semana sobre licenciamento ambiental. Na última aula, nós vimos sobre o anexo 1 da resolução do CONAMA 237. Este anexo ele foi criado para nos orientar de que maneira vamos identificar quais são os empreendimentos, as atividades potencialmente poluidoras. Como nós vimos na última aula, é um anexo que traz por setores, por segmentos de indústria que vão demonstrar a necessidade do licenciamento. Agora, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o procedimento administrativo, que é o licenciamento ambiental, quais as outorgas são necessárias serem requeridas, em especial para a municipalidade, e vamos estudar a resolução do CONAMA 237. Então, tenha a resolução em mãos, papel e caneta para anotar o que vamos conversar agora. Lembrando que licenciamento ambiental é um assunto muito requisitado no exame da OAB. Vira e mexe cai. Vocês sabem que na prova da ordem caem apenas 2 questões de ambiental. Mas entre os assuntos mais requisitados está licenciamento ambiental. Então é importante que vocês acompanhem a aula de hoje com a resolução em mãos, porque vira e mexe cai, o texto igualzinho consta na resolução, ok? Então, vou trabalhar aqui com vocês o compartilhamento de tela, onde nós vamos conversar hoje sobre o quê? Nós vamos conversar sobre as 3 etapas do licenciamento ambiental. Como ele é um procedimento administrativo, vocês vão verificar que ao término da 3ª etapa, nós vamos ter esse procedimento administrativo concluído. Então, primeiramente, eu preciso de uma licença prévia, uma licença de instalação, para ter uma licença de operação. Essas etapas, elas são previamente definidas, elas são bem definidas e elas têm tempo correto para que elas possam acontecer. Então, no artigo 8º da resolução, nos seus incisos 1º, 2º e 3º, nós vamos ter o que é cada uma dessas licenças, ok? E os seus prazos para que cada uma possa ser concedida estão no artigo 18, nos incisos 1, 2 e 3 também. Então, nós vamos compartilhar com vocês a nossa apostila de legislação, aonde você tem a resolução do CONAMA 237. E aí, depois que nós estudarmos sobre essas etapas pré-definidas, nós voltamos aqui na lousa para fazer o resuminho sobre este assunto. Por quê? Geralmente cai na prova ou sobre o procedimento administrativo em si, ou sobre as licenças, que são chamadas, igual estava ali na lousa, LP, LI e LO. E às vezes vem escrito para facilitar para o candidato, né? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Mas o que abunda não prejudica. Então é melhor termos conhecimento a mais do que a menos. Ó, vamos lá, nossa apostila, vocês têm aí a resolução do CONAMA, é a resolução número 237, do ano de 1997. Geralmente, as resoluções do CONAMA, elas são pagas. Algumas são distribuídas gratuitamente. Essa, por exemplo, é uma resolução gratuita, que se você entrar no site do CONAMA, que é Conselho Nacional do Meio Ambiente, você consegue acessar o conteúdo dessa resolução. Mas ela está aqui, tá? Então, vocês não precisam se preocupar. Vamos lá, aqui nós temos a seguinte situação. Nós conversamos um pouquinho semana passada e vamos relembrar hoje. Nós estamos estudando o que é licenciamento ambiental. Então, para relembrar, é um procedimento administrativo, no qual o órgão ambiental, que geralmente é o CONAMA e também o IBAMA, como nós vimos na última aula, vai licenciar a. E aí eu vou trocando as cores aqui para vocês definirem a situação das licenças. Primeiro eu vou licenciar a localização,
depois a instalação, depois a ampliação e a operação de. Aí vem o quê? O que é que eu preciso? Licenciar a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Como esse conceito jurídico ficou muito aberto, então é por isso que criaram o anexo 1, que nós estudamos na última aula. Se você perdeu, vai lá no meu canal do YouTube, Professora Cristiane Barrio Novo, você tem acesso a essa aula, para que você consiga relembrar o que foi estudado em relação ao anexo, porque nós não estamos falando de qualquer indústria, estamos falando da indústria que utiliza como matéria-prima principal recursos ambientais. Esta indústria que tem a sua matéria-prima vindo da fauna, da flora, do solo, do subsolo, da água, você vai ter sempre a necessidade de formar, de obter este procedimento administrativo para que essa empresa, esse empreendimento possa funcionar. Observe que se ela estiver começando desde agora, nós estamos falando da localização. Aprovada a localização, eu preciso autorizar a sua instalação. Ou vai construir um prédio para a fábrica, ou vai adaptar um prédio já existente, e a partir desse momento vem as licenças do Corpo de Bombeiros e afins. E aí, uma vez que esse prédio está em ordem, aí eu começo para ampliação, que seria já contratar os funcionários, colocar tudo para funcionar, para estar tendo a licença de operação, que é o que a gente vai conversar hoje, sobre as etapas. E aí vem o que esse empreendedor precisa? Ele precisa de uma licença ambiental. Essa licença ambiental é um ato administrativo que os órgãos ambientais competentes vão estabelecer o quê? Regras, né? Vão estabelecer. Todas as vezes que temos regras, elas devem ser cumpridas. Então, aqui, vão estabelecer condições, restrições, medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimento ou atividade utilizadora de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Então, quer dizer que dentro desse procedimento administrativo, professora, do licenciamento ambiental, eu vou ter por objetivo obter licenças, que são atos administrativos dentro desse procedimento, sim. Licenças que vão definir essas etapas de localização, instalação, ampliação e operação. Como nós vimos na última aula, muitas vezes esse empreendedor, ele vai precisar contratar equipes multidisciplinares, empresas especializadas em procedimento administrativo de licenciamento ambiental, para fazer estudos ambientais, porque é esse empreendedor que tem que mostrar o quê? Que o seu empreendimento, ele não vai causar impactos. Se ele for causar impacto, ele vai ter que trazer, através dos seus relatórios, através desse procedimento administrativo, desse cronograma de atividades, o que é que ele vai fazer para diminuir o impacto ambiental. Por isso aqui continuamos com as mesmas palavrinhas: localização, instalação, operação e ampliação. E aí vem as possibilidades de estudos: relatório ambiental, plano e projeto de controle, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise de riscos. Por quê? Cada região tem a sua peculiaridade, né? Tem o seu tipo de solo, de subsolo, tem ali seus elementos de fauna, de flora. Então, esse estudo de impacto ambiental, ele vai ser de maneira regional, porque ele vai analisar que impacto é esse que aquele empreendimento vai trazer de forma direta
área de influência direta do projeto desse empreendedor, vai trazer diretamente, ou no todo ou em parte, para o território onde essa empresa vai estar localizada, essa fábrica, essa indústria, que pode inclusive estar entre dois estados, ela pode estar muito bem localizada na divisa. E aí, nesse caso, o artigo 1º já começa explicando. Escuta, você empreendedor que utiliza recurso ambiental como sua matéria-prima, você provavelmente é considerado como efetivo potencialmente poluidor. Por essa razão, você tem que fazer estudos ambientais que prove para os órgãos ambientais e para a municipalidade, o local onde você quer instalar o seu empreendimento, qual é o impacto que o seu empreendimento vai trazer para aquela localidade. E quando se fala em impacto, o impacto parece algo negativo, mas nem sempre. Eu tenho um impacto positivo e um impacto negativo. E aí este empreendedor é ele que vai custear estes relatórios através desses estudos ambientais, ele que vai custear todo esse procedimento que tem que ser feito. Por quê? Ele tem que fazer prova aos órgãos ambientais e à municipalidade que é importante que eles aceitem o seu empreendimento naquele município. E é claro que o município quer uma empresa. Como não iria querer? A empresa gera uma série de coisas importantes que vamos passar agora para o artigo 8º. Então, vamos lá. O que é que gera de importante? Olha, o poder público. Quando eu falo poder público, estou falando nas 3 esferas, de cima para baixo. União, estados e municípios. Então, o poder público, cada um, no exercício da sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças. Ok, então vamos começar. A primeira licença, licença prévia, LP, pode aparecer na prova da OAB como licença prévia ou com a sigla LP. Essa licença prévia é concedida na fase preliminar do planejamento desse empreendimento. Veja só que eu estou falando aqui de planejamento. Quer dizer que muitas vezes esse empreendimento ainda vai estar no papel. Ainda vai estar no projeto efetivamente. Projeto vai ter a localização, que é o que a gente vai conversar agora. Depois vai ser feita a planta do local onde a indústria vai se instalar, para depois ir dando continuidade. Então, neste momento, não necessariamente ela existe fisicamente. Ela pode estar no plano do planejamento mesmo. Então, essa fase é preliminar, ela é relacionada ao planejamento deste empreendimento ou atividade. E aí nós estamos falando o quê? Que nessa fase nós vamos estar vendo sobre a localização e concepção deste empreendimento. Aí o empreendedor, que é o dono da indústria, ele tem que atestar a viabilidade ambiental, estabelecendo requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases da sua implementação. Neste primeiro momento, nós vamos ter aqui que este empreendedor, ele idealizou, ele quer montar uma indústria e obviamente não vai montar à toa, vai montar para colocá-la operando. Ele vai escolher uma localização. E nessa localização, ele pretende conceber o seu empreendimento. É óbvio que vai precisar consultar quem? A municipalidade. Porque se eu estou falando em localização, a municipalidade que vai me dar autorização se eu posso ou não posso instalar o meu empreendimento naquele município. Se eu posso, será que o município vai me ofertar alguma concessão, algum benefício tributário? Porque se eles autorizarem a minha empresa neste município, obviamente que vou trazer emprego, vou trazer circulação de renda. Geralmente, quando se instala um empreendimento que é uma indústria, eu também vou mexer com o entorno. Eu vou trazer comércio para essa localidade, eu vou trazer outras indústrias, talvez do mesmo segmento ou não. Então, aqui na licença
licença prévia, eu estou ainda no plano de não está realizado, o prédio ainda não existe, ele está ainda na fase de planejamento para que ele seja concebido. Então, nós vamos ter que procurar quem? O município. Vamos ter que procurar o município para quê? Para conversarmos sobre algumas certidões. As certidões da prefeitura. Primeiramente, eu preciso saber se naquele local que eu quero instalar o meu empreendimento é possível. Então, eu vou procurar a municipalidade do local onde eu quero instalar o empreendimento e vou obter uma certidão de declaração de local e tipo de empreendimento. Que aí o município vai declarar por escrito se ele permite que aquela indústria se instale naquela localidade, naquele endereço onde eu pretendo instalar o meu empreendimento. Eu preciso também que a prefeitura local me dê acesso à legislação de uso e ocupação do solo. Por quê? Vou usar a expressão errada no português, mas que vai fazer vocês entenderem. Eu tenho solo, a superfície. Eu tenho aproveitamento aéreo e eu tenho aproveitamento de subsolo. O quanto eu posso construir para cima? E o quanto eu posso construir para baixo? Então, a esse momento que você vai procurar a municipalidade, você precisa ter acesso à legislação de uso e ocupação do solo. O quanto eu posso construir na ocupação aérea sobre a minha área territorial? O quanto eu posso construir na minha ocupação de subsolo? Quanto eu posso cavar para baixo da superfície para que eu faça o meu prédio? Porque eu posso fazer o prédio da minha indústria e embaixo ter reservatórios, dependendo do tipo de maquinário que eu vou precisar, ok? Então, eu preciso saber o quanto eu posso usar desse solo. E aí tem mais. Autorização para supressão de vegetação. Vamos supor que você tem um terreno, o seu cliente, né? Vocês estão percebendo que aqui é um trabalho bem específico do advogado, que quando se fala em estudos ambientais, de acordo com o segmento, vai ser um tipo de estudo. Igual dei o exemplo para vocês em outra oportunidade, vou repetir. Eu tenho uma indústria de cosméticos. Se eu tenho cosméticos, eu vou precisar de um químico, eu vou precisar de um físico, eu vou precisar de um engenheiro, de um topógrafo, mas eu necessariamente vou precisar de um advogado. Ah, eu tenho uma empresa que fabrica camisinha, masculina e feminina. É o látex, é meu recurso ambiental, legal. Eu vou precisar de um biólogo, de um químico, de um engenheiro e assim vai. E vou precisar de um advogado também. Essa parte burocrática do licenciamento ambiental, ela fica na mão do advogado, que olha, vai ter que procurar a municipalidade, vai ter que ir lá saber se naquele local eu posso instalar aquele empreendimento. E não só aquele empreendimento, se aquele tipo de empreendimento pode ser instalado lá. Imagina você, você mora num bairro misto, zona residencial e comercial, e de repente se instala bem no meio do bairro uma indústria de concreto. Eles vão vender aqueles tubos de canalização de córregos em área urbana. Você já imaginou quanto de resíduo deve ser lançado na atmosfera nas proximidades de uma indústria de concreto, de cimento? Você já imaginou como vai ficar complicada a respiração do pessoal? O quanto as ites vão ser estimuladas, renite, sinusite e assim por diante? Será que é bacana para esse bairro ter essa indústria no meio do bairro? Será que se eu deixar que essa indústria vá para esse bairro, eu não vou perder a área comercial, eu não vou perder a valorização dos terrenos, as propriedades que já existem ali? Será que não vai ter perda no metro quadrado para o valor de venda? Com certeza terá, porque aí você vai trazer uma característica para aquele bairro que, por exemplo, para a área residencial já não vai mais interessar, vai virar uma área mais comercial do que residencial. Então, quando você fala, estamos falando aqui em buscar a prefeitura local, é porque na licença prévia o ponto principal é localização. Então, o primeiro passo, ir à prefeitura local para procurar, para obter essa declaração de local e tipo de empreendimento.
para a prefeitura dar o ok ou dar o não ok, se você pode ou não pode ter o seu empreendimento nessa localidade. Depois você, autorizou, pode ter, então tá legal. Então agora você precisa conhecer a legislação de uso e ocupação do solo. O quanto você pode ter de aproveitamento aéreo e o quanto você pode ter de aproveitamento de subsolo. Por exemplo, se o seu empreendimento está na região de Guarulhos, próximo ao aeroporto, você vai ter muitas restrições para o espaço aéreo. O quanto você poderá fazer de aproveitamento do solo na parte aérea, por conta da rota dos aviões do aeroporto. Então, é por isso que cada localidade, de fato regional, vai ter a sua peculiaridade. Então, é necessário obter na prefeitura da localidade do empreendimento a legislação de uso e ocupação do solo. Nesse solo, nesse terreno de 5.000, 10.000 metros, você tem vegetação nativa. Você tem árvores, você tem arbustos, você tem uma diversidade grande de flora. Quanto você pode arrancar, que é a autorização de supressão de vegetação? Quantos por cento você é obrigado a manter naquela localidade, que você não pode arrancar? Justamente porque existe a necessidade de se manter a área verde na cidade. Porque o serviço das árvores qual é? É fazer o filtro do gás carbônico, é fazer o filtro de poluição. Então, dificilmente essa prefeitura vai autorizar que você desmate o terreno inteiro. Ela vai especificar quantos por cento da vegetação você deve manter e quantos você pode suprimir, tirar, para que você construa o prédio onde você quer instalar o seu empreendimento. É necessário também, aí ó, tem um maisinho na lousa, a outorga para o uso de água. Vamos supor que neste seu terreno tem uma mina d'água. Você pode usar e não pagar a conta de água para a empresa que tem a concessão do serviço de água e esgoto? Não pode. A água pertence à União, nesse caso o Estado e o município precisam conceder que você use essa água da mina d'água que está no seu terreno. Mas uma porcentagem você vai pagar para a companhia que tem a concessão para o abastecimento de água. É necessário que esses órgãos competentes que vão estar relacionados ao empreendimento, eles estejam congruentes, falando entre si, certo? Porque aí eu tenho a prefeitura, eu tenho o IBAMA, eu tenho o CONAMA, eu tenho vários órgãos. Se eu tenho lá, por exemplo, na indústria de cosméticos químicos, eu vou ter que envolver o Conselho de Química, eu vou ter vários envolvimentos dos órgãos competentes para que possam, então, obter as certidões necessárias. E outra, né? O município, cabe a ele fazer o quê? O dever de denunciar se houver atividades não licenciadas ou irregulares. Por isso que a gente está conversando agora, nesse momento, sobre aquelas 3 etapas que fazem parte do procedimento administrativo do licenciamento ambiental. 3 etapas previamente definidas, distintas, uma não pode atropelar a outra, certo? Nós vamos precisar caminhar devagar. E aqui no exemplo que eu estou trabalhando com vocês, que fica até mais fácil, é no sentido de que essa indústria ainda não existe. Essa indústria ainda vai estar no plano do planejamento, ela ainda está no papel. Você contratou o engenheiro fez a planta daquele empreendimento, daquele edifício, onde você pretende instalar a sua empresa, o seu empreendimento. Você foi até a municipalidade, obteve todas as certidões que nós conversamos agora e as que forem específicas do seu segmento, ok? Então, aqui estamos nessa questão de que se essa localização é possível, estamos imaginando, estamos planejando que nesta localidade nós vamos instalar a atividade empreendedora. Então, para obter a licença prévia, eu preciso, vamos voltar na nossa apostila. Para obter a licença prévia, eu preciso que, numa fase preliminar, ou seja, a primeira etapa,
eu tenho aqui um planejamento desse empreendimento, aonde eu vou obter, junto aos órgãos ambientais e a municipalidade, o município local onde eu quero instalar, relacionada à localização e à futura concepção desse empreendimento, um atestado de viabilidade ambiental. Ou seja, que a municipalidade e os órgãos ambientais possam observar através dos relatórios ambientais preliminares que eu, empreendedor, vou pagar para que sejam feitos, eu apresente o quê? Requisitos básicos e condicionantes que vão ser cumpridos nas próximas etapas, que vem na sequência a de instalação e posteriormente a de operação. Então, aqui na licença prévia, eu estou na localização e na futura concepção desse empreendimento. Obtida as certidões, está tudo certinho, posso fazer meu empreendimento naquela localidade, já sei quanto que de solo posso utilizar, quanto eu não posso, se tem mina d'água, se eu posso utilizar ou não, se tem vegetação, quanto eu posso arrancar, quanto eu tenho que manter, aí eu vou para a próxima licença. Licença de instalação. Ela autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes, do qual constitui motivo determinante. Quando eu falo na licença de instalação, eu já passei a etapa da licença prévia. O local onde eu vou instalar esse empreendimento está autorizado, certidão, processo, belezinha. Só que na licença prévia eu fiz o quê? Um planejamento, que ele vai ser colocado em prática, vai ser implementado nas fases que virão. A próxima fase é de instalação. Aqui fica autorizada, sabe aquele projeto que você pagou o engenheiro? Que você disse a ele como você gostaria das instalações da sua indústria e ele projetou isso para você? Aqui é o momento de realizar a obra, de construir o prédio, ou se já era um prédio existente, adaptar o prédio às suas necessidades para a futura instalação. Essas adaptações, elas também vão estar, tanto a construção como a adaptação, vão estar dentro de um plano, de um programa, de um projeto que vai ser apresentado aonde? Vai ser apresentado no momento que você está no procedimento administrativo, na fase de instalação, ok? Então, você criou um planejamento na licença prévia. Esse planejamento, ele tem etapas, ele tem fases que serão concebidas posteriormente, que nós vamos falar da parte mais complicada, que é da implementação do empreendimento, porque, na verdade, você já tem a localização autorizada. Tendo a localização autorizada, você precisa fazer o quê? Então agora ou eu vou adaptar algo que já existe, ou eu vou construir algo que vai existir no futuro. E aí eu adaptei o prédio, tá tudo pronto, tá legal, belezinha. Aí eu preciso de outras licenças. Precisa vir o Corpo de Bombeiros para ver se está tudo em ordem em relação à segurança. Vai vir aí a fiscalização do trabalho para verificar a questão de iluminação, de ventilação, de solo. Eu tenho uma série de coisas. E nessa fase da implementação, também tem o entorno. Por quê? Se a municipalidade autorizou que o seu empreendimento fosse localizado ali, fosse instalado ali, essa municipalidade também vai ter que te dar suporte. Vamos supor que seja uma indústria que você vai ter funcionamento diuturno. São 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Ela não para, essa indústria. E o que você produz, você precisa escoar para o mercado de consumo. Então, você vai ter um constante trânsito de
funcionários que vão estar chegando e saindo. Então, você tem que ter áreas de refeitório, você tem que ter área de descanso, ok? Para a troca de turno. Você vai precisar também que tenha pontos de ônibus, que tenha acesso fácil para chegar esses funcionários no horário de trabalho. E aí você vai ter que ver com a municipalidade se tem ruas, avenidas e acessos que possam facilmente chegar até aquele empreendimento. Se a indústria vai escoar mercadoria, eu preciso saber se a malha viária em torno do empreendimento tem capacidade para caminhões pequeno, médio e grande porte, para que eu possa escoar aquilo que vai ser fabricado nessa indústria. Então, quer dizer que não é só aquela localidade. A hora que eu começo a entrar na fase de implementação, que é para que essa instalação venha a acontecer, eu também preciso de ajuda da municipalidade para que eu consiga fazer com que aquele empreendimento seja viável. Porque qual é a minha intenção? A minha intenção é obter a última licença, que é a licença de operação, que é aquela que vai me autorizar a trabalhar. É justamente aquela que vai permitir com que eu tenha o meu empreendimento funcionando. Então, neste momento, na licença de instalação, eu estou buscando recursos para que eu consiga cumprir o planejamento que eu fiz desde a licença prévia. Vocês observem que na resolução fala sempre de impactos. Se vai trazer impacto, eu vou ter que mitigar, eu vou ter que diminuir esses impactos para a população, principalmente porque o município precisa dessa indústria neste local, porque ela vai ter o que a gente está conversando agora, vai ter um aumento da quantidade de pessoas que vão circular. Se é uma cidade do interior, por exemplo, nós estamos em Mariporã, que é interior de São Paulo, próximo de Guarulhos. Eu consigo atrair pessoas das outras cidades vizinhas para virem trabalhar na minha indústria. Então, eu vou trazer circulação de renda, porque do mesmo jeito que o camarada vem para ir para o trabalho, ele pode utilizar de um mercado, de um açougue, de uma padaria. Eu vou circular renda nesse município. Essa circulação de pessoas vai aumentar, porque vai depender da quantidade de funcionários que eu vou ter nesse empreendimento. A essa questão da malha viária, se tem rua, avenida, acesso, o suficiente tanto para a ida e saída dos funcionários, como dos caminhões, para escoar aquilo que vai ser fabricado nessa indústria. Então, tudo isso é uma preocupação deste momento aqui que nós estamos estudando na resolução. Por quê? É um procedimento administrativo, com fases previamente definidas. Esta fase da licença prévia já superamos. Agora estamos na licença de aprovação, aliás, de instalação, que eu preciso ter a aprovação em relação às medidas de, deixa eu trocar a cor aqui para chamar a atenção, medidas de controle ambiental e demais condicionantes. Aqui em cima eu chamei requisitos básicos, agora já mudou, controle ambiental, porque na instalação eu já estou fazendo aproveitamento do solo, a parte aérea, a parte do subsolo. Aqui eu já estou tirando a vegetação, se ela foi autorizada a ser retirada. Já estou fazendo a mantença da vegetação que tem que estar naquela localidade, ok? Eu já tenho as outorgas da municipalidade, dos órgãos competentes, para que eu possa, então, ir para a licença de operação. Na licença de operação, que é a última, ela também é chamada de LO, então todas elas podem vir na prova da OAB, LP, LI, LO, como vir escrita, o que vai facilitar para você identificar. Então aqui, LO, licença de operação. Não confundam com a licença de funcionamento que o contador vai obter junto à municipalidade. Aqui é uma licença ambiental, então ela se chama licença de operação, ok? Nesta licença de operação, ela autoriza a operação da atividade ou empreendimento após o quê? A verificação do efetivo cumprimento do que foi planejado nas licenças anteriores.
De novo a palavrinha, com medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação. Ah, professora, então quer dizer que agora eu posso contratar os funcionários? Agora pode. Agora, na licença de operação, você pode contratar os funcionários, você pode movimentar essa empresa, fazê-la funcionar. Então, quando o empreendedor obtém a licença de operação, nós vamos concluir que fechou o procedimento administrativo chamado licenciamento ambiental. Porque aí já obteve a prévia, já obteve a de instalação, já obteve a de operação, então fechou o ciclo e você agora tem o licenciamento ambiental, através das 3 licenças que foram concedidas. Pode trabalhar, vão ser revisadas essas licenças? Perfeitamente, de tempos em tempos, de acordo com o segmento do empreendimento. Por isso que eu falo para vocês, a partir do momento que começam a conhecer direito ambiental, gostam da matéria, e você futuramente, quando estiver advogando, tiver interesse em advogar para o cliente empresa, e a empresa que seja indústria, que utilize recurso natural, recurso ambiental, você precisará se especializar no segmento do seu cliente. Ah, é material de limpeza? Ah, é produto cosmético? É tudo indústria química. Então, eu vou me especializar na legislação ambiental, tanto do licenciamento, porque sem o licenciamento ele não pode funcionar, como as demais licenças que ele precisa obter de acordo com o segmento que ele tem. Então, é um plus a mais que o advogado consegue ofertar para o seu cliente empresa. E cada vez mais os advogados estão tomando tento quanto a esse detalhe e estão se tornando mais capacitados através de cursos de extensão universitária ou pós-graduações na área ambiental, para justamente saber oferecer esta orientação jurídica também nessa questão do direito ambiental. Então, quando estamos falando dessa licença de operação, que é essa última aqui da resolução, nessa licença de operação, você tem então a autorização para que a sua atividade esteja operando. É claro que você fez um planejamento na licença prévia e na de instalação, planejamento esse que você deve seguir agora, certo? Porque agora vão ser inclusive verificados se tudo que foi planejado está sendo cumprido, porque estamos diante da última etapa, da última licença para fechar o licenciamento ambiental, e aqui sim você pode contratar os funcionários e colocar a empresa para funcionar. Que empresa, professora? Que empreendimento? Indústria e fábrica que utilize recurso ambiental como matéria-prima. Prestem atenção que no parágrafo único eu tenho uma informação importante, artigo 8º da resolução. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, característica e fase do empreendimento ou atividade. Se é um empreendimento que vai começar do zero, vai desde a autorização da localização, como eu fui trabalhando com vocês, nós vamos ter o quê? O caminho das 3 licenças. Eu começo com a prévia, vou para a instalação para chegar no de operação. Mas, por exemplo, poderia ser um empreendimento que já existe, tá? E vai ser ampliado, vai ser aumentado. Opa, então se ele já existe, a prévia já foi resolvida, mas se eu vou ampliar, eu preciso da de instalação para poder ter a de operação. Ou é uma empresa que está funcionando do mesmo jeitão, então está passando por uma fiscalização para obter o quê? A renovação da licença de operação, que é a LO, que vai verificar se está cumprindo todos os requisitos ambientais para aquele segmento daquele empreendimento. E aí, vamos pular do 8º para o artigo 18. No 18 tem o prazo que cada etapa deve ser cumprida. Vocês vão estranhar um pouquinho, mas é porque, de acordo com o tamanho do empreendimento, do tamanho da indústria, você vai precisar de um prazo até que razoável, prazo extenso. Então, os órgãos ambientais competentes estabelecerá
os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos. São 3 licenças, não são? Cada uma previamente estabelecendo quais são as etapas a serem seguidas. Então, no documento que concede cada uma das licenças, vai estar estabelecido o seu prazo de validade. Então, se nós vamos começar pela primeira, o prazo de validade da licença prévia, que é a LP, deverá ser, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento e não pode ser superior a 5 anos. Então, você pode imaginar que você pode demorar até 5 anos para conceber aquele empreendimento que foi autorizado, ou após a sua concepção, essa licença tenha 5 anos de validade, a cada 5 anos ela deva ser renovada. Aí vamos passar para a próxima. Licença de prazo de validade da licença de instalação, ALI, deverá ser, no mínimo, também o estabelecido no cronograma de instalação, e observe aqui, cronograma de elaboração, aqui já é cronograma de instalação ou atividade, não podendo ser superior a 6 anos. Ah, você está com o prédio pronto, está tudo em ordem para o empreendimento começar a funcionar. Então, você tem uma licença de instalação que vai valer por 6 anos. É o período que você tem para colocar esse empreendimento para funcionar. Não, mas ele já está funcionando, já está lá, já está instalado. Então, é uma licença que renova-se a cada 6 anos. Aí eu vou para a última, que é a licença de operação. Prazo de validade para a LO. Deverá considerar os planos de controle ambiental. Será de, no mínimo, 4 anos e, no máximo, 10 anos. Ah, professora, então, peraí. Eu já tenho a localização, já concebi, o prédio está pronto, já tenho as licenças, então eu tenho de 4 a 10 anos para fazer a empresa funcionar? Sim. Ou ela já está funcionando? É uma licença que se renova de 4 a 10 anos, de acordo com o tipo do empreendimento, certo? Então, essas licenças, elas estão definidas porque elas são necessárias e elas têm prazo de validade. No parágrafo 1º, temos que tanto a licença prévia como a licença de instalação, elas poderão ter o prazo de validade prorrogados, desde que não ultrapasse o máximo do inciso 1 e do inciso 3. Aliás, 2, 5 anos e 6 anos, certo? Então, eu posso prorrogar, mas não que ultrapasse essas datas. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a licença de operação, porque vocês viram que tem aí um lapso temporal. Ela vai de no mínimo 4 anos a no máximo 10 anos. Então, o órgão competente, de acordo com o tipo de empreendimento, pode dizer especificamente, a sua licença vale 8 anos, tá bom? De licença de operação. Vai ser de acordo com o tipo da atividade, com certeza, de acordo com a natureza e peculiaridade, estando sujeitos ao encerramento ou modificação dos prazos. Na renovação da licença de operação, que é a LO, de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade após a avaliação do desempenho ambiental da atividade,
o empreendimento no período de vigência anterior, respeitando os limites do inciso 3º, que é de mínimo 4 anos e máximo 10 anos. Porque a licença de operação, vocês entenderam, a empresa está funcionando, a indústria está funcionando, o empreendimento está a todo vapor. E aí renova-se em período específico essa licença de operação. E aí, vamos lá. Essa renovação da licença de operação de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração do prazo de validade. Eu tenho uma licença de 10 anos. 120 dias antes de vencer essa licença, você deve requerer a sua renovação, sob pena dela expirar e você estar com o empreendimento trabalhando de forma irregular ambientalmente falando. Fora todas as outras licenças que vão ser concedidas pela municipalidade. Então, se você é o advogado dessa empresa e você trabalhou nesse procedimento administrativo de licenciamento ambiental, a agenda eletrônica vai ter que funcionar, cliente por cliente, para fazer um lembrete de que vai precisar ir atrás, sim, para poder ter o prazo previamente fixado na sua agenda para, senhor cliente, vamos lá pedir a renovação da licença de operação, para que você não fique sem a sua licença de operação. Por quê? Fixado nessa licença, automaticamente prorroga a manifestação definida dos órgãos competentes. Então, eu preciso pedir a renovação dentro do prazo mínimo de 120 dias antes do seu vencimento, porque fixado nessa licença, aí automaticamente ele vai se prorrogar para que você esteja com o seu empreendimento funcionando. Ai, professora, mas que empreendimento é esse que a senhora fala? A indústria. As indústrias, por exemplo, que estão no anexo 1º da resolução do CONAMA, que nós vimos no último vídeo. As licenças, elas são concedidas em fases específicas, porque elas também vão levar em consideração que tipo de empreendimento é esse, que recurso ambiental ela se utiliza. Por exemplo, se eu tenho uma indústria de cosméticos, vamos dar um exemplo aí da Natura, da Avon, da Jequiti e demais outras indústrias. Eu vou ter muito elemento de flora que eu vou utilizar como recurso ambiental, que será matéria-prima específica da produção dos meus produtos que eu vou estar disponibilizando na minha indústria. Então, eu preciso fazer um planejamento. E vocês viram que em vários momentos na resolução, ela fala sobre controle ambiental. Ela fala sobre impacto ambiental, porque algo que possa estar previsto nos estudos, quando a empresa está operando efetivamente, é que o município e as pessoas do entorno vão ter efetiva noção de que realmente quais são esses impactos e se eles são positivos ou são negativos. Por isso que eu falei no começo da aula que nem sempre impacto é negativo. Eu tenho impactos positivos, como, por exemplo, a indústria vindo para o município e ela trazer emprego, ela trazer geração de renda, ela trazer um aumento de comércio ou pessoas que venham morar naquela localidade em decorrência dessa indústria. Então, o município tem muitas coisas para administrar. E aí tem os órgãos ambientais competentes que vão trabalhar como parceiros desse município no licenciamento ambiental. Na prova da OAB, adivinha o que cai? Cai os prazos, né? Justamente para deixar você, candidato, meio tonto, já que tem que guardar um vadimeco inteiro na cabeça. Se não bastasse isso, tem que guardar os prazos de validade das licenças que estão lá aí no artigo 18 da prévia de instalação e de operação. Mas eu tenho certeza que vocês estão firmes e fortes nos estudos de vocês e que com essa aula de hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo sobre licenciamento ambiental e vamos na semana que vem iniciar um tema novo, também bastante atraente, com certeza absoluta. Quero agradecer a sua atenção e qualquer dúvida, manda aí no nosso canal que eu vou estar apta para responder para vocês. Muito obrigada, até a semana que vem.